lá de joelho, ele está orando, e quando o meu servo se prostra, inquieta o meu coração, vai lá, Ananias, e põe as mãos sobre ele, porque ele está cego, ele não pode fazer nada não, se tu não for lá. Observe, irmão, como Deus trabalha. Para Paulo assim, dizendo para Paulo: Paulo, eu não vou curar a tua visão não, eu vou te mostrar quem tu perseguia tem o poder que eu dei para curar, Paulo. Eu vou usar quem tu perseguia, e tu vai ver só uma pequena parte do meu coração, Paulo. Ele queria que Deus curasse, mas não, Deus vai usar é você, rapaz. Vai, Ananias. Imagina quando chega Ananias na casa de Judas. Estava lá Paulo de joelho, mas Deus já tinha, aleluia, mostrado para Paulo que chegava na casa dele um homem chamado, falou até o nome, que vai chegar na minha casa, na tua casa, para orar por você, é Milena, é Marcela. Ele falou: Ananias, ele que vai chegar lá e vai colocar a mão nos teus olhos, na tua cabeça, Paulo. E chega Ananias com medo, ainda porque o homem deixou uma sequela, irmão. Aí chega Ananias na casa de Judas e bate, de Simão lá. Aí diz: entra, pode entrar, porque Deus já me mostrou, o teu nome é Ananias. Ele nunca viu esse homem, e me mostrou que tu colocava as mãos sobre a minha cabeça e me restaurava a visão. Aí Ananias põe a mão e diz: irmão, olha como ele fala, meu irmão, já mudou, irmão Saulo. Aleluia. Ele agora já fazia parte da família. Irmão Saulo, Jesus Cristo, observe, te devolve a visão. Aleluia. Aleluia. Porque tudo é de Deus. Jesus te devolve hoje a visão para você, rapaz. Ei, Deus. Você pensa que estava morto, mas Jesus é vida. Aleluia. E na mesma hora caiu como se fosse uma escama dos olhos de Paulo de Tarso. E disse Paulo: agora eu preciso ser batizado. É por você, Ananias. E Ananias batiza logo Paulo de Tarso. Agora o perseguidor vai ser perseguido. Quem falou para Ananias: olha, porque eu tenho mostrado para ele o quanto ele vai sofrer e vai padecer por amor ao meu nome. Tudo que Paulo plantou lá atrás, ele vai colher, Ananias. Que tudo que a gente planta, irmão, quer seja livre, aleluia, quer seja escravo, vai, aleluia, pagar. Observe que quando o homem, ele está fugindo da justiça e ele aceita Jesus, qual é logo que o pastor fala para ele: volte e pague a sua dívida. Se entregue lá no presídio, procure a delegacia, se entregue, pague as suas contas. Mas Paulo começa a ser perseguido, ele desce pelas muralhas. Ele falou para ele: esse daí para mim é um vaso escolhido, ele tem um valor muito grande, vai levar a minha palavra sobre as nações, os gentios. Ele vai pregar para todo este mundo, porque este homem, ele tem coragem de pregar. Mas Paulo agora estava pregando lá, e o povo olhou assim e disse: esse não é aquele. Veja o testemunho que Paulo tinha deixado. Esse não é aquele que perseguia a igreja. Ele está ali pregando, confrontando como o povo e dizendo que Jesus Cristo, ele salva, ele cura, ele batiza. Jesus que morreu na cruz, ele morreu por mim. Eu persegui esse povo, mas agora no caminho de Damasco, quando eu ia tentar matar o povo de Deus, eu vi um resplendor de luz e eu caí com o rosto em terra. Era agora outro testemunho de Paulo. Ele dava um testemunho, aleluia, como era um homem errante. Agora, para ele entrar ali na mente do povo judeu que se via Jesus, ele tinha que mostrar quem ele é. O povo não acreditava que Paulo, aleluia, que Saulo tinha
testemunha. Aí chega para Barnabé e diz assim: não, esse daí estava pregando, cheio de ousadia, confrontando o povo e falando de Jesus. Esse daí, ele se converteu de verdade. Jesus teve encontro com ele e ele mudou o pensamento, o coração de Paulo de Tarso. Aleluia. Aleluia. Aí tem pessoa que pede assim: Deus mudou o nome de Paulo. Não, Paulo já tinha dupla cidadania. Ele era judeu e ele era romano também. Aí Paulo agora se esconde. E os irmãos pegam Paulo e desce, bate dentro de um cesto e desce ele pelo muro. Agora ele tem que se esconder. Ele andava, aleluia, encostava, dizia: tem aparecer, mas agora ele tem que se esconder. Porque o decreto era matar Paulo de Tarso, prender ele vivo ou morto. Mas só que a cabeça de Paulo tinha um preço muito grande. Mas esse preço ele ia pagar lá na frente. Ele tinha que cumprir o propósito de Deus, pregar para os gentios, para as nações. Tudo. Quando terminou, Paulo disse: agora eu combati o bom combate. Ele disse: olha, eu andei por todo o caminho, mas agora, aleluia, até quando ia para a ilha de Malta, que o povo pensava que ia morrer. Mas quando, irmão, escute só, isso é muito importante para a nossa vida. Eu não estou aqui para ensinar ninguém, porque tem um pastor para ensinar e um presbítero, mas isso é muito importante, porque eu sou o menor aqui. Olho para você, eu sou menor do que vocês, mas escute: quando tem um homem de Deus dentro do barco, ninguém morre. Aleluia! Glória. A pessoa pensava que ia morrer. Aí disse: olha, ninguém saia do barco, porque não vai perder nenhum fio de cabelo de vocês se permanecer dentro da arca de Deus. O segredo é ficar de dentro, não pode ficar de fora. E o barco se quebrou todinho, mas todos eles escaparam. Aleluia. Aleluia. E os planos de Deus tinham que ser cumpridos na vida de Saulo de Tarso, que agora era Paulo. Observe que ele estava ali numa fogueirinha, assim, que fez a coisa para esquentar depois do naufrágio. Aí ele estava ali, saiu de dentro daquela madeira uma víbora e mordeu Paulo. De acordo com os mais estudiosos, ele era para morrer, era morte instantânea, era para ele inchar e morrer, que a víbora é muito perigosa. Mas quando o homem chama, Deus chama o homem, não tem víbora, não tem serpente que mate. Aleluia! É Jesus! Porque tem que se cumprir os planos de Deus na vida do povo de Deus. Aleluia! Ele diz assim: eu não mudo. Eu não mudo com essa igreja, eu não mudo com vocês que estão aqui. Eu sou sempre o mesmo Deus. Você quer vitória? Eu tenho vitória para te dar. Aleluia! Apesar que você já é um povo vitorioso, mas eu tenho bênção para cada um de nós que está aqui. Que aguarde mais um pouquinho de tempo, porque eu vou chegar na hora certa. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. O tempo não dá, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Amém, graças a Deus. Palavra maravilhosa, né? Glória a Deus por isso. Nossa irmã Gláucia também. Venha deixar o versículo louvar a Jesus, irmã Gláucia. Ei, Jesus. Aleluia! Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vou deixar vou ler o versículo Salmo, capítulo 3, versículo 8. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Olha aí, é bem. Meu Deus! Aleluia!
Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue responder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é bom bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue responder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez, o que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Agradeço a oportunidade. Aleluia, Jesus. Glória, amém. Nós iremos orar pelos dízimos e ofertas, irmãos, para que haja mantimento na casa do Senhor. A missionária Valquíria vai louvar.
E eu vou pedir para o nosso diácono Adinaldo recolher dízimos e oferta. Amém, meu irmão? Vamos orar. Pai amado e eterno Deus, queremos te louvar, Senhor, por tua graça e misericórdia. Nesse momento estamos te apresentando, Senhor, dizimistas e ofertantes da tua casa, que irão ofertar e colaborar, meu Pai, para que haja mantimento nessa tua casa, Senhor. Pai, abençoa aquele que vai dizimar, aquele que vai ofertar, Senhor. O Senhor continue abençoando cada vez mais cada um deles. Aquele que nessa noite não está em condições, Pai, eu te peço que o Senhor continue provendo, suprindo necessidade, meu Deus eterno, para que nós possamos estar aqui, Senhor, dia por dia, te adorando, Jesus. Abençoa o irmão que vai fazer o recolhimento, a nossa irmã também que vai louvar, Pai. Tudo isso nós fazemos para a glória do teu nome. Essa é a oração que nós te fazemos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Hoje soube que falam de mim, o que falam não quer saber. Falam bem, até agradeço, falam mal, não é pra admirar. Meu louvor converto a Deus, e só Ele pode me julgar. Quanto mais pedras estou lançando, eu consigo o meu caminhar. Com as pedras que aqui me atiram, um castelo estou a construir. Firmado na rocha que é Cristo, a caminho estou com bom fim. Pode atirar bastante pedras, já não pode me atingir. De tanto me atirar em pedras, com elas já posso me cobrir. Não sei se o irmão já leu na Bíblia, não devemos de ninguém falar, mas é errado que alguém esteja, nós devemos por ele orar. Ele diz que a língua é uma faísca, uma floresta pode incendiar. Coloque através sua língua, que brincar com fogo pode se queimar. Com as pedras que aqui me atiram, um castelo estou a construir. Firmado na rocha que é Cristo, a caminho estou por fim. Pode atirar bastante pedras, já não pode me atingir. De tanto me atirar em pedras, com elas já posso me cobrir. Te perdoo, querido irmão, convertido estou certa que estou. Quando dobro meu joelho, te entrego nas mãos do Senhor. Vou seguindo a minha caminhada, a jornada é longa, sei que é. Então, bastante pedrada que irão tirar a minha fé. Com as pedras que aqui me atiram, um castelo estou a construir. Firmado na rocha que é Cristo, a caminho estou por fim. Pode atirar bastante pedra, já não pode me atingir. De tanto me atirar em pedras, com elas já posso me cobrir. E eu agradeço a oportunidade. Amém, meus irmãos. Nossa irmã Marcela agora vai ministrar a palavra de Deus. Amém, irmã Marcela. Nossa diaconisa, né? Graças a Deus por isso. Saúde a igreja mais uma vez com a paz do Senhor. Amém. Né, como já foi lido, Neemias capítulo 6 e o 3.
Uma passagem bastante conhecida, mas o Senhor falava comigo acerca de crescimento deste lugar. Mas para ter o crescimento é necessário trabalhar. Mas antes de eu falar a palavra do Senhor, pode falar, eu estava ali, o Senhor me mostrava acerca do teu ministério. Quando falou que tu era presbítero, Deus falava acerca comigo de pastorado do início. O chamado é árduo, a gente sabe, mas o que Deus tem é pastorado para cumprir. Que você não desista, porque às vezes dá vontade de desistir. Ou vontade miserável de desistir. Talvez eu chegasse aqui e disse, Senhor, é meu último culto, sei lá. Eu quero desistir, não vou fazer mais nada. Aí o Senhor manda te dizer que ele debaixo da autoridade do céu. Não. Porque a chamada, meu filho, é muito grande e é espiosa, porque Deus ele não te chamou para o fácil, ele te chamou para aquilo que todo mundo quer fazer, entende? E que você possa estar assim, disponível, mesmo sangrando, mesmo perdendo parado, dizendo que não vai vir, mesmo Jesus, mesmo no difícil, porque até as noites escuras são terríveis para contigo. Mas o Senhor diz assim, liga para ele que eu estou com ele até nas noites escuras. Quando ele pede socorro que ninguém vê, mas ele diz, não saia do seu lugar. Amém? Porque tu queria sair hoje. Isso, mas não sai do teu lugar não. Glória a Deus, amém? Uma passagem bastante conhecida. Neemias era contemporâneo de Esdras e também contemporâneo de Esther. Esdras estava já no momento do reinado persa de Ciro e Neemias estava cativo em Suzã. E chegou a Calias no capítulo 1 para dar uma notícia. Eu vou conjecturar aqui e dizer, olha Neemias, lá em Jerusalém está precisando de ajuda porque os muros estão derribados. Muro significa proteção. E quando o muro está totalmente derrubado, não tem proteção nenhuma, não é assim? Então Jerusalém estava escassa, acabada e sem proteção nenhuma. Mas havia um homem que estava no palácio que era copeiro do rei Artaxerxes. Rei Artaxerxes é um título, não é nome, viu? É título. E ele ali provava todas as bebidas e comidas do rei Artaxerxes. Então quando a gente serve com alegria, a gente não serve com tristeza. Mas a palavra do Senhor diz que quando Neemias ouve essa notícia, o seu coração se entristeceu e ele entrou dentro do seu quarto e começou a fazer uma oração ao Senhor em prol dos seus pecados e o pecado do povo. Ah, Senhor dos céus, tu vistes os meus pecados e os pecados do teu povo. Veja, um homem íntegro que estava dentro do palácio, mas quando houve uma notícia, se compadeceu diante da situação do seu povo. E ele, naquela oração, em momento de jejum e oração, entre 3 dias a 4 dias, porque antes de ele ir para aquele lugar, ele teve que pedir uma direção ao Senhor, porque quando a gente vai fazer a obra, a gente não sai desprotegido, a gente não sai sem direção nenhuma. E Neemias saiu debaixo da autorização e autoridade do Senhor. Ele orou ali para que o rei desse a autorização, porque não poderia sair de todo jeito. Ele era importante dentro do palácio. Ah, mas Marcela, ele só servia, mas ele servia com amor. Mas a notícia que ele ouviu deixou entristecido. Claramente que quando ele servia com amor, o rei percebia assim a sua tristeza. E quando ele serviu com tristeza, o rei disse, por que o teu rosto está triste? E ele ali conta a situação
situação: olha, rei, a minha cidade está precisando de ajuda, então me libera cartas para que eu vá em Jerusalém. Olha, é Neemias dizendo: eu não tenho autorização aqui na terra, mas quem tem autorização do céu vai me enviar acesso para eu chegar. E o Senhor me falava acerca de acesso neste lugar. Meu Deus. Mas para o acesso vir, como eu falei, tem que ter trabalho. E ele chega naquela situação, mas o Senhor dá uma estratégia a ele. Porque obra significa resultado. E quando Deus ele coloca a gente na frente de uma obra, ele quer resultado. Aleluia, aleluia. E quando não se tem, a gente se entristece. Mas imagina o Senhor, me desculpe essa palavra, mas vai ser essa. Eu olhei assim para Jo e disse: Jesus, Jo vai me odiar, mas eu vou te obedecer. E o Senhor dá-lhe autorização a Neemias. Ele dá uma estratégia a Neemias: olha, Neemias, tu vai, rodeia a cidade, tu não vai dizer a ninguém, tu sai de madrugada, rodeia a cidade e vê a estratégia que eu vou te dar. Sabe por que ele rodeou a cidade? Porque os muros estavam totalmente destruídos, então os salteadores poderiam chegar lá e acabar com tudo de uma vez só. Mas Deus é Deus de estratégia. Mas Marcela, Deus poderia dar estratégia de dia? Poderia, mas a estratégia vai sair de madrugada. Meu Deus, é para alguém, viu? Desce, Jeremias 18, desce a casa do oleiro e lá farei ouvir as minhas palavras. E o Senhor deu a estratégia a Neemias de madrugada e ele foi, montou um cavalo, e foi, rodeou a cidade. Quando chegou no outro dia, o povo de Jerusalém, segundo os estudiosos dizem que havia judeus ricos lá. Então os judeus que tinham condições acabavam cada vez mais com a realidade do povo, cobravam cada vez mais impostos. Veja, a tua cidade está totalmente acabada. Tem gente que tem e ainda vai cobrar de quem não tem. Mas Neemias se dispôs diante da obra. Eu digo que Neemias era um líder diferente. Mas a palavra do Senhor diz que se levanta Sanbalate, Tobias e Gesem contra Neemias. Ele diz assim: tu vai se rebelar contra o rei, Neemias? Mas Neemias não estava se levantando contra rei nenhum. Ele estava obedecendo ao Deus dos céus, que deu a ordem de ele ir para aquele lugar. Mas diante de tudo isso, que quando ele chega, que sabe que Sanbalate e Tobias se levantou contra ele, assim de preparar uma calúnia contra aquele homem que não tinha feito pecado nenhum. Quando ele chega naquele lugar, ele chama todo o povo. Isso me chama bastante atenção, porque até crianças estão também no meio. Homens e mulheres e crianças. E diz: olha, tu vai cuidar da janela, tu vai cuidar da porta, tu vai cuidar da coluna, tu vai cuidar do cimento, tu vai cuidar dos materiais, tu vai cuidar da areia, tu vai cuidar da brita, cada um na função que foi lhe dada. E o Senhor manda eu dizer nesta noite que cada um fique na função que foi dado. Porque o meu Deus é o Deus ordeiro. Ele não é um Deus de bagunça. Ele é um Deus de ordenança. E ele ali, quando ele ordena todo mundo, ele diz: olha, a gente vai ficar todo preparado, não vai ficar desprevenido não. Tu vai ficar com uma espada de um lado, mas também tu vai ficar com uma ferramenta
espada. Tem duas ferramentas aqui na noite de hoje. É a ferramenta da reconstrução e a ferramenta também da palavra. Meu Deus. Ah, Marcela, mas o Senhor está te dando ferramenta hoje. E Ele vai levantar Neemias, que esteja disposto para a reconstrução neste lugar. Porque Ele dizia para mim que vai ter reconstrução. Então vai ter mudança de lugar. Meu Deus. Porque reconstrução significa reconstruir aquilo que já foi construído. Tinha uma base já. O muro estava o quê? Destruído, mas tinha uma base. Se tem base, não tem como ser destruído de uma vez. Meu Deus, me ajude. Então, que você não possa destruir aquilo que já foi construído. E o Senhor dizia para mim que algo foi construído neste lugar. Eu sentada ali, Ele dizia: Marcela, algo foi construído, mas precisa de proteção. E Ele vai levantar homens e mulheres aqui, viu? Ele vai levantar o Neemias, que esteja disposto para dar conforto ao lugar aonde Deus te colocou. Porque Neemias foi um homem de conforto para Jerusalém. Estava totalmente o quê? Destruído, acabado. O povo estava sem esperança nenhuma. Mas Neemias trouxe conforto para Jerusalém. Aleluia. Que eu e você possa estar disponível a trazer conforto no lugar de destruição. Misericórdia, desceu agora. Desceu agora, misericórdia. Como eu falei, porque Jerusalém, se havia muro, estava protegido, mas estava totalmente acabado, então não tinha proteção. E Neemias instruiu cada um para que cada um pudesse fechar as brechas. E o Senhor manda dizer: fecha as brechas. Fecha as brechas. Deus vai levantar Neemias para fechar as brechas deste lugar. Essa é a palavra que Deus está mandando dizer. Alguém goste ou não, decama sobre a daí. Sobre a Ele vai levantar Neemias, que se dispõe. Seja disposto. Meu Deus. Seja disposto. Mas Marcela, não tem jeito nenhum. Do que eu estou vendo é contrário à minha realidade. Mas entenda uma coisa: que se levantaram 3, cada um com seu exército, contra Neemias. Mas Neemias não se dispôs a nenhuma afronta diante de ninguém. Aleluia. Ele estava fazendo a obra. Aleluia. E alguém vai lá e manda chamar, e ele dá a resposta: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei. Por que cessaria esta obra enquanto fosse ter convosco? Alguém já havia preparado uma calúnia, carta de calúnia contra ele. Alguém já havia preparado a sua morte. Mas alguém chegou lá de novo e disse: Neemias, estou te chamando. E ele lá trabalhando. Aleluia. Neemias, estão te chamando. E ele lá trabalhando. Sabe por quê? Porque a acusação impulsionou a Neemias a fazer a obra. Oh, glória. Meu Deus, eu não sei qual é o tipo de acusação aqui neste lugar, mas o Senhor diz: usa o tipo de acusação para fazer a obra, não para parar. Amém, Jesus. E vão lá e chamam Neemias 5 vezes. Mas Neemias não para diante da obra, porque ele foi levantado para dar alegria àquele povo. Então, se quer ter crescimento, trabalha. Misericórdia. Meu Deus, se quer proteção do muro, arregaça as mangas e trabalha. Porque Neemias não se limitou a
nenhuma adversidade que aconteceu diante da sua chegada. Se levantaram 3. Cada um era arábio, e assim vai, mas cada um levantou um exército contra Neemias. Não era só Neemias com os 3 não, viu? Era cada um o seu exército. Mas nem por causa disso ele parou. Nem por causa disso ele desistiu. Eu falei que o Senhor havia entregado 2 ferramentas a Neemias. Eu preciso do microfone dele, não tem problema não. Uma ferramenta para trabalhar na reconstrução e a outra de espada para a proteção. E nesta noite de hoje eu quero ministrar isso sobre este lugar. Que o Senhor vai descer com uma ferramenta de reconstrução neste lugar. Mas para isso, Neemias teve que usar a sua liderança que o Senhor impôs, viu? Isso aí. Ele usou a sua liderança, porque Deus ele colocou ele como líder ali, então ele tinha que organizar aquele lugar. Tem organização aqui, viu? Vai ter organização aqui. O que foi que eu falei? Que Deus ele é o quê? Ordeiro. E Neemias fez o quê? Colocou um para cuidar da porta, colocou um para cuidar da janela, colocou um para cuidar das câmeras, colocou um para colocar aqui a cerâmica. Ele colocou um, meu Deus do céu. Misericórdia. Ele colocou um para cuidar da porta, colocou um para cuidar do banheiro, colocou um para cada um da sua função. E Deus está dizendo na noite de hoje que vai trazer gente que me chorava da cama sair, para cumprir a sua missão que Ele colocou, porque ninguém vai ficar sobrecarregado. Meu Deus, se Deus te colocou para liderar, usa. Meu Jesus. Se Ele colocou para tu cuidar de alguma coisa, cuida. Tem uma base. E se tem base, por mais que esteja destruído, tem como reconstruir. Amém, Jesus. Misericórdia. Porque se não tivesse base, não tinha como ser reconstruído. E ele está dizendo, tem base. Sabe por quê? Porque Neemias pegou areia, pegou brita, pegou cimento, pegou a pá, pegou a enxada, cavou, mexeu a massa e colocou embaixo para dar o quê? Estrutura a quê? Ao muro. Misericórdia, Jesus. Ele deu estrutura ao muro, mas Marcelo, o muro foi destruído. Foi destruído? Foi. Mas e a base que foi colocada embaixo? Não foi destruída. Se tem base, tem jeito. Amém, Jesus. Misericórdia. E ele está dizendo, eu vou falar, viu? Misericórdia, ele mesmo. Eu não vou pedir perdão ao Senhor, não. Eu não vou, não. Ele vai, olha. Eu vejo um vento de Deus neste lugar para arrumar. E desculpa, a palavra pesada é. Mas ele está dizendo que do jeito que está não vai ficar. E quem se levantou contra, que hora é? Misericórdia. Já vou terminar, misericórdia. E se ele colocou Neemias, Neemias colocou ordem na casa. E quem se levantou contra, que disse que não ia ter jeito diante daquele muro, viu.
que o projeto que o Senhor havia dado a Neemias foi construído em 52 dias. Se Ele deu um projeto a mim e a você, Ele vai sustentar. Amém, Jesus. E Ele sustentou aquilo que Ele entregou a Neemias. Marcela, um momento é de aflição, de não tem proteção. As crianças estavam o quê? Desprotegidas, os adultos também. Todo mundo estava, gente. Mas haviam brechas. Não era pequena não, gente, era grande. Que precisavam ser fechadas. Mas não só brechas, o muro estava totalmente acabado. Então tinha uma abertura muito grande. E salteadores poderiam invadir e acabar de vez com aquele lugar. Mas Neemias se dispôs. Seja disponível. Ser disponível hoje é muito difícil. Diante de um momento de destruição. Um momento que a gente olha e diz, não tem jeito mais não. Mas Ele está dizendo que tem jeito sim para este lugar. Vai ter crescimento, João, mas tem que se alinhar com aquilo que Deus Ele quer. E Ele está dizendo que vai passar-se um nível, um prumo, Aleluia. eu vejo assim uma linha, ó, que me vai. Sai um prumo de Deus assim, ó, passando neste lugar, para que o crescimento aconteça, porque o crescimento não pode acontecer de todo jeito. Entenda uma coisa: para a reconstrução do muro, não teve que pegar areia e peneirar. Creio, Deus. Não teve que peneirar para poder tirar o quê? As pedras que iriam impedir a sustentabilidade. E o Senhor vai passar uma peneira. Marcela, é peneira de saída não. É peneira de tirar os carrapichos mesmo. Me dava sobre a daí. Ele vai passar uma peneira assim, olha. Vai doer, mas será necessário. Para quando Ele começar a reconstruir, eu e você ter sustento. Porque se o Senhor não fizer isso, qualquer invasão poderiam acabar com aquilo que Neemias fez naquele lugar. Você está entendendo que tem proteção da parte de Deus? Esdras foi levantado contra os altares de Baal. Neemias foi levantado para a reconstrução. Esther foi levantada para salvar o seu povo. Tu está entendendo? Aleluia. Vai ter altares que vão ser quebrados.